Olá amigos, tudo bem? Vamos ouvir uma história? Hoje nós vamos ouvir a história Nas Teias do Egoísmo, que faz parte do projeto Grãos de Mostarda. Vamos lá? Formigilda era uma jovem formiga, habitante da Vila dos Insetos. Ela morava num lindo e grande formigueiro que ela tinha herdado dos seus pais, já falecidos. Formigilda ela não tinha outros irmãos, nunca tinha se casado e também não tinha parentes próximos. Então ela era uma formiga solitária, que dedicava sua vida ao trabalho. Do amanhecer até o pôr do sol, Formigilda se dedicava então em buscar, cortar e armazenar mantimentos lá no fundo do seu formigueiro. E assim ela passava os seus dias trabalhando. Com o passar do tempo, Formigilda já tinha juntado uma grande quantidade de mantimentos, um verdadeiro tesouro que ela guardava na sua casa. E ela começou a ficar preocupada, pensando na segurança dos seus bens, pois ela ficava o dia inteiro longe de casa. Ficava pensando, e se alguém entra no meu formigueiro enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fora, ou no meio da noite e rouba todo esse meu tesouro? Então ela teve uma ideia. Formigilda foi lá conversar com a dona Aranilda e pediu para ela construir no seu formigueiro uma grande teia para proteger os seus bens. Assim, se alguém entrasse no seu formigueiro no meio da noite ou quando ela não estivesse em casa, iria ficar preso nas teias grudentas da dona Aranilda. A dona Aranilda, então, aceitou o serviço proposto pela Formigilda e construiu a teia no seu formigueiro. A dona Aranilda, então, explicou para a Formigilda como ela deveria proceder, os cuidados que ela deveria ter para que ela mesma não ficasse presa na teia que ela construiu. Formigilda, então, pediu também para a dona Aranilda que ela mantivesse segredo sobre os seus bens para que nenhum animal soubesse sobre o tesouro que ela guardava no seu formigueiro. E assim foram se passando os dias, Formigilda um pouco mais tranquila, continuou armazenando, continuou juntando tesouros. E certo dia, então, começaram as chuvas de verão. Só que naquele ano as chuvas foram muito intensas, muito fortes, e começou a alagar, causar enchentes lá na Vila dos Insetos. Formigilda não se preocupou muito, porque o seu formigueiro era um formigueiro forte, seu pai que havia construído. Então para ela estava tranquilo, não teve nenhum prejuízo. Só que alguns outros animais, que tinham formigueiros menores, acabaram tendo suas casas alagadas e perderam tudo, seus mantimentos, as suas casas. Muitos ficaram desabrigados. Então os habitantes da Vila dos Insetos fizeram um conselho para tentar resolver essa situação. Eles pediram para a dona Formigilda se ela não poderia dividir o seu espaço, lá o seu formigueiro que não tinha sido afetado, com alguns desses animais que tinham ficado desabrigados. Muitos deles tinham filhotes pequenos. Mas Formigilda não quis saber. Dona Aranilda, vendo que a dona Formigilda não iria querer ajudar os animais, implorou para ela e disse: Formigilda, todos aqueles mantimentos que você tem lá no seu formigueiro poderia ajudar tanta gente. Formigilda ficou mais brava ainda por Aranilda ter falado dos seus mantimentos, do seu tesouro. E disse para os animais: o quê? Eu passei uma vida inteira suando, trabalhando, juntando todos esses mantimentos e agora vou ter que dividir com os outros de graça? Mas nem pensar! E além do mais, eu estou acostumada a viver lá no meu formigueiro sozinha, ter o meu próprio espaço. Eu não quero ter que dividir com ninguém. E cruzou os braços e não quis ajudar os outros animais. Só que daquele dia em diante, Formigilda não teve mais sossego. Ela começou a pensar, aquela fofoqueira da dona Aranilda contou para os outros animais os meus mantimentos, o meu tesouro. Agora eles vão querer vir aqui, vão crescer o olho para o meu tesouro, vão querer roubar, vão querer tudo para eles. E ela passava preocupada, quase que nem ia mais trabalhar de preocupação para não deixar o formigueiro sozinho. Mesmo com a teia, ela começou a se preocupar. E qualquer barulhinho que ela ouvia, ela já achava que era alguém querendo entrar na sua casa. Certa noite, então, ela ouviu um barulho e cismou que era alguém querendo entrar lá no fundo do seu formigueiro para roubar as suas coisas. E se levantou bem ligeiro, assim, meio dormindo. Ela não se deu por conta que ela já estava lá na teia e ficou presa na própria teia, perto dos seus mantimentos. E quanto mais ela tentava sair, mais presa ela ficava lá na teia e não conseguiu sair.
Os outros animais, então, eles não perceberam que Formigilda não saía mais de casa porque eles estavam preocupados em construir as novas casas, em ajudar os desabrigados. E aqueles que perceberam ficaram até com medo de ir até o formigueiro lá da Dona Formigilda, pois sabiam que eles seriam muito mal recebidos por ela. E assim os dias foram passando, até que o grilo se deu por conta, que não via mais a Dona Formigilda, e ela saía todos os dias cedo, voltava à tarde trabalhar. Ele estranhou que ela não saía mais de casa e foi até lá, bateu na porta e não viu nenhum barulho, ficou preocupado. Foi conversar então com a Dona Aranilda. E a Dona Aranilda então foi junto com ele até lá o formigueiro, bateram na porta. E a Dona Aranilda pensou, não, mas alguma coisa está errada, porque a Formigilda é muito trabalhadora, ela não é assim de ficar só em casa. Então ela arrombou a porta e, como ela tinha prometido para a Dona Formigilda que ela não ia mostrar para ninguém da teia, ela entrou sozinha lá e foi até a teia. Quando ela chegou lá, para o seu espanto, estava lá a Formigilda, presa lá na sua teia, com todos aqueles mantimentos e sem poder se alimentar. E ela estava magra, estava doente, estava com um aspecto assim magrinho e doentio. Formigilda não perdeu tempo e já chamou então a Aranilda pedindo para lhe ajudar. A Aranilda, com muita agilidade, soltou as teias e carregou a Formigilda nas suas costas, levou para sua própria casa e cuidou dela, deu alimentos, fez ela descansar na sua cama. E assim Formigilda aprendeu a lição, que não basta a gente guardar tesouros, riquezas, que isso não é o mais importante, porque a gente pode ficar preso nas teias do egoísmo. E daquele dia em diante, ela passou a auxiliar também os outros animais. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. E até a próxima história. Tchau!